Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Raceville. Eu sou o João Buffon e eu tô aqui com uma novidade que é das mais aguardadas para o segmento de SUVs esse ano no Brasil, que é o novo Nissan Kicks. Vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa nova geração do SUV. Bom pessoal, é claro que a gente não pode começar o vídeo sem falar do design do novo Nissan Kicks, que ficou bem mais moderno. Se você já viu fotos do carro lá vendido nos Estados Unidos e no México, não é muito um mistério, porque é o mesmo design do modelo vendido nesses mercados que agora chega ao Brasil. Aqui na dianteira a gente pode ver os detalhes que são inspirados em SUVs maiores da Nissan, como por exemplo a grade frontal, que ela tem essas grandes dimensões aqui, e os faróis de LED integrados já diretamente na peça. A gente vê aqui também na lateral as rodas de liga leve de até 19 polegadas. Esse aqui é o único SUV compacto vendido no Brasil com rodas desse tamanho. E também a gente vê todo um design muito mais moderno na parte da lateral também, que tem essa pintura em 2 tons, a linha de cintura um pouco elevada, e aqui as portas não tem tantos vincos marcantes aqui na parte do meio, e sim na parte inferior, que tem esse acabamento em plástico, e também aqui na região das maçanetas. E aqui na parte de trás a gente tem um detalhe muito interessante, que é o nome Kicks, aqui no vidro da terceira janela, que é integrado à porta traseira. E aqui nos paralamas a gente também tem esse acabamento em plástico preto nos arcos, como é de costume já nos SUVs. Bom pessoal, em relação à motorização, o novo Nissan Kicks traz em todas as versões um motor 1.0 Turbo Flex de 125 cavalos e 220 Nm de torque. Ele é sempre associado a um câmbio automatizado de dupla embreagem e 6 marchas banhado a óleo. Não sei se você reconheceu esse conjunto, mas é o mesmo que equipa o Renault Kardian. Ou seja, ele tem um comportamento também um pouco parecido com o SUV da Renault, apesar de ser um pouco maior. Todas as versões, como elas trazem o mesmo motor, elas também têm o mesmo acerto dinâmico e também o mesmo consumo. De acordo com o Inmetro, o novo Nissan Kicks faz na cidade 11,7 km por litro com gasolina e 8,3 com etanol. E já na estrada, os números são de 14,3 km por litro com gasolina e de 9,9 km por litro com etanol. Já aqui na parte de trás a gente tem um detalhe muito interessante, que são as lanternas em LED em formato de bumerangue, que são interligadas por essa barra em black piano aqui, que também traz o logo da Nissan. Já o porta-malas também é um dos destaques do novo Kicks. São 470 litros, ou seja, tem espaço para tudo quanto é bagagem para você fazer uma viagem com a sua família, e também tem um sistema de divisórias muito interessante, que ele fica no mesmo nível da tampa do porta-malas, o que facilita quando você for retirar ou colocar algum objeto mais pesado aqui no porta-malas do Kicks. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou por dentro, que também evoluiu bastante em relação ao modelo original. Bom pessoal, e aqui na parte do interior a gente pode ver que a Nissan teve uma preocupação um pouco maior de diferenciar essa nova geração do modelo anterior, que continua em linha agora como Kicks Play. O acabamento ganhou materiais muito mais refinados, né? A gente tem essas superfícies aqui emborrachadas, tanto no painel, que também essa inserção de tecido, como aqui no console central e nas portas dianteiras. Tem tanto aqui na parte de cima, como aqui na parte onde você apoia o braço. Já o painel digital também é um dos destaques do modelo. A gente já dirigiu o carro aqui e pôde perceber que ele tem uma boa visualização. É uma tela de 12,3 polegadas nessa versão aqui, que é a topo de linha Platinum. E a central multimídia também tem 12,3 polegadas. Elas são integradas nessa única moldura aqui. E a central multimídia tem um funcionamento muito intuitivo, rápido. A gente usou aqui sem nenhum problema, deu tudo certo. Outro destaque do novo Nissan Kicks é o que a Nissan chama de e-shifter. Ao invés de você ter uma alavanca convencional de câmbio aqui, ele tem esse menu seletor de marchas que funciona por meio de botões. Ou seja, ao invés de você ter que acionar a alavanca, basta apertar o botão que ele vai ativar a marcha. Outro detalhe também é o freio de estacionamento eletrônico, que também é por meio de um botão. Tem a função Auto Hold, que segura o carro em ladeiras. E para você que curte trocas manuais, esse carro também tem o Pedal Shift. Apesar dele não ter a alavanca, você pode trocar as marchas por aqui. Agora vamos falar um pouco de segurança, porque essa versão aqui é a topo de linha. Então ela tem tudo que o carro tem de melhor em relação aos itens de segurança. Eu vou ter que até dar uma colinha, porque
são muitos itens. Ele tem, por exemplo, o ACC com função Stop and Go, tem o assistente de centralização e saída de faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma, alerta de saída de vaga traseira, sensor de ponto cego e muito mais. Além, é claro, de 6 airbags e um sistema de som da Bose. Agora falando sobre itens de conforto também. Tem ar digital aqui, sistema de som da Bose com 10 alto-falantes, bancos de couro e também tem o teto panorâmico. Bom, e agora que vocês já viram como é que é o novo Nissan Kicks aqui por dentro, vamos para a pista para ver como é que ele se sai aqui no traçado do Raceville. Vem comigo. Bom, pessoal, e agora que vocês já viram como é que é o novo Nissan Kicks, tanto por fora quanto por dentro, chegou a hora de testar ele na pista aqui do Raceville. A gente está aqui a bordo da versão Platinum, que é a topo de linha, e é a única que está disponível hoje para o teste, mas os dados de desempenho e dinâmica valem para todas as versões, já que elas têm o mesmo motor e o mesmo câmbio. Por falar nisso, né, claro que a gente tem que citar, ele vem com o motor 1.0 turbo de 125 cavalos e 220 Nm de torque, e um câmbio automatizado de dupla embreagem e 6 marchas. Esse é o mesmo conjunto que já equipa o Renault Kardia. E é uma receita muito boa, a gente já conhece esse conjunto de motor e câmbio. E aqui no Kicks não é diferente. Ele tem um acerto mais voltado para o conforto, mas é perceptível como o carro evoluiu nessa geração. A Nissan deixou o carro muito mais refinado, até a questão de dinâmica mesmo. Ele não inclina tanto nas curvas, inclina mais do que um carro mais baixo, até porque ele é um SUV, mas entre os SUVs ele tem um bom comportamento dinâmico. A suspensão é macia, a gente passou por alguns trechos de imperfeições aqui, como por exemplo agora a zebra da pista. E a questão do desempenho, quando a gente acelera, óbvio que ele não é um carro de pretensões esportivas, mas ele é esperto sim. Ele tem muito pelo mérito do câmbio, trocar as marchas muito rápido. Tem também um modo de trocas manuais aqui com um pedal shift. E outro detalhe interessante é o comando de troca de marchas, né? Que a Nissan chama de e-shifter. Não tem uma alavanca como de costume, né? Que a gente vê na maioria dos carros, e sim um painel aqui com as funções P, R, N e D. Ou seja, para você selecionar a marcha, basta apertar um botão. Ou então usar as aletas aqui atrás do volante. E a gente vê aqui na pista, né? O carro tem um acerto muito voltado para o conforto. Um carro ideal para viagens com família. A gente viu ali a questão do banco traseiro, tem um espaço bom. Eu tenho 1,67, mas de qualquer forma a percepção é que o carro é bem espaçoso. O acabamento também evoluiu bastante, como vocês já puderam ver quando eu falei desse detalhe, né? E o carro evoluiu muito em relação à primeira geração. De comum mesmo, só tem o nome Kicks. A própria Nissan ressaltou isso e de fato é uma informação muito válida para você considerar quando você for comprar o carro. Se você gosta do Kicks, o que ele tinha de bom tá aqui, mas não em questão de peças, de plataforma, porque é tudo novo, mas sim em questão de conforto, questão do espaço interno, que se mantiveram nesse carro aqui e até melhoraram. Mas vamos voltar agora para o nosso veredito final. Fala pessoal, se vocês estão achando estranho a mudança de cenário e de roupa, não é um erro de continuidade, e sim porque a gente está gravando aqui alguns dias depois desses primeiros takes do vídeo, porque hoje a Nissan revelou finalmente os preços do novo Kicks, que começam em R$ 164.990 na versão Sense e chegam até R$ 199 mil nessa aqui que é a topo de linha Platinum. E é claro que esses são os preços oficiais, mas eles têm uma condição especial para o lançamento que está entrando aí na tela para vocês verem. E é claro que a nossa conclusão dependia muito do preço do carro. A gente gostou muito de como que ele anda, o design, o acabamento. A gente ficou bem encantado como o carro evoluiu da primeira geração até essa, mas é claro que o preço já começa a complicar um pouquinho, pelo menos nesse caso aqui da versão topo de linha Platinum, porque por R$ 199 mil você consegue levar alguns carros de segmento superior, como por exemplo o Jeep Compass ou até mesmo o Toyota Corolla Cross, que talvez em desempenho possa ser um pouco melhor
ou tem alguns equipamentos diferentes que esse aqui não tem. Mas fica a seu critério, talvez de repente optar por alguma versão intermediária ou até mesmo a de entrada, que pode ter um custo-benefício um pouco melhor. No mais, eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir o vídeo, também comentar o que você achou do novo Kicks, também críticas, sugestões ao vídeo. Também inscreva-se aqui no canal do Guia do Carro no YouTube e acompanhe as nossas notícias no site do Portal Terra. Valeu!